للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوتي الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وبعد, meus respeitados irmãos e minhas irmãs, eis mais uma oportunidade de estarmos aqui, onde louvamos Allah subhanahu wa ta'ala e mandamos inúmeras bênçãos para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e aos demais que acompanharam e apoiaram, no entanto, na divulgação desta nossa religião islâmica. Estamos à vossa frente para podermos partilhar a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, não porque nós somos os sapientíssimos, não porque nós somos os grandes álamos, mas um dever patriótico islâmico nos chama ou nos obriga quando somos aqui chamados. Aliás, a gente tenta fugir vários convites quando aqui recebemos, por sentirmos a tamanha responsabilidade de estar aqui para podermos falar diante de pessoas como vós. Mais do que isso, estarmos a falar de uma mensagem tão grande que até outras criaturas, inclusive a montanha, quando lhe foi proposta, ou se o Alcorão, assim como esta nossa religião islâmica, o Corão, se tivesse sido revelado para uma montanha, esta, no entanto, demoliria-se. O que significa que estarmos a falar da ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, estarmos a falar do dino de Allah subhanahu wa ta'ala, é uma responsabilidade de quem transmite e para quem é transmitido. Então, é esta razão que tem nos levado, muitas das vezes, não aceitarmos estar aqui à frente, medo de cometermos erros e desviarmos pessoas. O pouco que formos a falar, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que tenha audição, que tenha corações, no entanto, que vão seguir e pôr em prática o dino de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos e minhas irmãs, para o dia de hoje, estamos a trazer uma reflexão, não um tema, que chamamos a recessão do mês de Ramadã. O que é que nos motiva a falarmos sensivelmente quando faltam 15, 16 dias para o mês de Ramadã? O que é que nos motiva para nós trazermos um tema desta natureza, ou seja, uma reflexão desta natureza? Reflexão, ou seja, a recessão do mês de Ramadã. Um hadith, deparei-me com um hadith, onde o hadith narrado por Abu Huraira, numa outra narração por Jabir, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esteve a subir no mimbar. No entanto, no primeiro degrau, ele disse Amém. A subir para o segundo degrau, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse Amém. Chegado no terceiro degrau, também disse Amém. Os sahabas, preocupados, que ouviram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizendo Amém, Amém significa que assim seja, ou Allah aceita o dua. Os sahabas ficaram preocupados. Depois questionaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que, ya Rasulallah, o que é que te levou a dizer Amém, e sem, no entanto, termos escutado nenhum dua a ser feito? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, veio Jibril alaihi salatu wassalam e disse, fez um dua e disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diga Amém, e eu disse Amém. Assim também, quando estive para o segundo grau, o Jibril alaihi salatu wassalam fez o segundo dua e eu disse Amém. E no terceiro degrau também, ele fez dua e disse-me para eu dizer Amém, e eu disse Amém. Meus caros irmãos, essas palavras
que levaram com que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dissesse Amém 3 vezes. Na segunda vez, é aqui onde vem é aqui onde nós encontramos o motivo que nos leva a trazer este nosso tema. Um dua muito forte. Se nós parássemos para refletirmos este dua, na verdade, poderia ser grande guião para o nosso mês de Ramadã. Ou deveria ser guião para nós recebermos da melhor forma o mês de Ramadã. Eu começo pelo segundo dua. O primeiro e último, eu não vou vos dizer hoje. Será mais um motivo de me convidarem, ou então de procurarem ler, ou então procurar por Sheikh Musa Sef para ouvir estes dois duas. Mas o segundo dua, o Jibril alayhi salatu wassalam disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: desgraçado seja, amaldiçoado seja, desgraçado seja aquela pessoa que encontra o mês de Ramadã, no entanto não alcança a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, ou noutras formas não entra no Jannat. Repito, que o profeta sallallahu alaihi, o Jibril alayhi salatu wassalam fez dua dizendo: desgraçado seja, amaldiçoado seja aquela pessoa que entra ou que encontra o mês de Ramadã em saúde e em condições para jejuar, e ele não alcança a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. No entanto, não alcançando a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa vive amaldiçoada no mundo. E o seu fim é viver desmazelado e desgraçado. E o profeta disse Amém. E nós sabemos que o fato de Jibril alayhi salatu wassalam ter feito um dua desta natureza e o profeta ter dito Amém, significa que este dua foi aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que deve cada um de nós refletir o que ele faz quando chega o mês de Ramadã. Quando ele entra no mês de Ramadã com saúde e condições para jejuar, para praticar boas ações, para dar caridade, para ler o Corão, etc, etc. Porque, meu caro irmão, melhor pode ser você não estar em vida que você entrar no mês de Ramadã e merecer a desgraça e a maldição e não merecer a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. É perigoso. Muitos, que Allah nos perdoe, não sabem o valor deste mês de Ramadã, entra, no entanto, ao invés de alcançar a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, merecer viver bem aqui no dunya e alcançar o akhirat, ele fica simplesmente a acumular a maldição de Allah. E eu pergunto, na base daquilo que vamos trazer como lições de recepção do mês de Ramadã, se o mês de Ramadã traz misericórdia, o mês de Ramadã é um mês de bênção, será que isto reflete ou refletiu ou já refletiu em nós? Então, se não refletiu, significa que nós não entramos bem no mês de Ramadã. Ou entramos no mês de Ramadã e não merecemos a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, eu vou trazer nessa nossa reflexão sobre como recebermos o mês de Ramadã, ou lições para a recepção do mês de Ramadã, vou trazer 5 aspectos. O primeiro aspecto, meus caros irmãos, o mês de Ramadã é um mês em que nós devemos recarregar as nossas sinergias, aumentando o nosso taqwa, aumentando o nosso temor. Passamos 11 meses, quase um ano, onde tivemos a fazer e a desfazer, e Allah traz o mês de Ramadã para nós podermos rejuvenescer, para nós podermos renascer, para nós podermos recarregar a nossa energia e aumentarmos a nossa aproximação para com Allah subhanahu wa ta'ala, que é o taqwa. O objetivo central do jejum é nós sairmos dentro de Ramadã enquanto ganhamos o taqwa. Enquanto o nosso coração aumentou o seu nível, enquanto o nosso coração aumentou o seu nível de aproximação e ligação para com Allah subhanahu wa ta'ala.
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. E Allah disse: شهر رمضان الذي أنزل فيه شهر رمضان الذي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó vós que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, foi-vos prescrito o jejum do mês de Ramadã, assim como foi prescrito para os povos passados. Qual é a lição? Por que Allah está nos obrigando a jejuarmos? لعلكم تتقون, para que tenhas o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, temor a Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, temor, ninguém sabe ou ninguém tem capacidade de medir, senão você próprio com Allah, porque nós não conseguimos ver sua fé e seu temor. E o temor, meus caros irmãos, é, como eu dizia anteriormente, que nos liga, que fortifica a nossa ligação para com Allah. E este temor, segundo o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele dizia: at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. O temor está aqui, o temor está aqui. O temor está no nosso coração, ninguém sabe. Ou seja, não é visível. Só você é que deve se medir, saber como é que está a sua ligação para com Allah. Meus caros irmãos, a questão do temor a Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é que é nosso protetor, Ele é que é nosso guião. Que tudo aquilo, quando formos a praticar, praticamos somente para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. E eu digo, se nós tivermos o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, ou se nós tivéssemos, na verdade não precisaríamos de colocar nem câmaras de vigilância nos nossos serviços. Não precisávamos de até ter livro de ponto para o trabalhador vir assinar. Não precisávamos, no entanto, até escrever alguns compromissos. Porque quem tem temor, ele tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala não é traído. Omar ibn al-Khattab esteve a caminhar em pleno deserto, encontrou um pastor, um jovem, no entanto, a pastar carneiros, e ele disse, em jeito de testar estes rapazes, disse: ó rapaz, venda-me um carneiro e assim tens um dinheiro para gerir a sua vida. O jovem disse que os carneiros não me pertencem, pertencem a um patrão. Omar ibn al-Khattab disse para o rapaz: ó rapaz, são tantos carneiros, tu podes me vender um, e se o patrão descobrir, pode alegar que um lobo devorou, ou perdeu-se, ou morreu por alguma razão. E o jovem disse: eu posso fazer isso enganando o meu patrão e firmando um negócio contigo, mas eu não sou capaz de mentir para Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que me vê, é aquele que me controla e é aquele que vai me julgar. Este é o nível de temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Quantas vezes nós já vimos algumas pessoas que confiamos alguma responsabilidade, alguma pessoa que por alguma razão tem certa responsabilidade e você se esquece, mas porque ele tem temor a Allah subhanahu wa ta'ala, não consegue comer do haram, não consegue aldrabar, ele consegue vir declarar algo ou confessar algumas coisas, mesmo sabendo que não está a favor dele. Este, se tiver a fazer isto para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, este é que é temor. Meus caros irmãos, as lições que nós vamos ganhar no mês de Ramadã, o taqwa em si, e nós já falamos aqui várias vezes, que a nossa religião islâmica, ela é material assim como espiritual. E muitos pensam que nós, quando adoramos Allah subhanahu wa ta'ala, quando jejuamos, fazemos o salat, etc, etc, a recompensa simplesmente é esperarmos morrer e Allah nos julgar para entrarmos no Jannat. Não é só isso. O taqwa, quem tiver o taqwa é um dos indicadores de Allah subhanahu wa ta'ala começar a te proporcionar a melhor vida aqui no dunya. Então, se você quer mudar a sua vida mundana, a sua vida coletiva, a sua vida singular, a sua vida conjugal, use o mês de Ramadã para carregar a sua energia e ter o temor. Porque se você tiver o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, a sua ligação para com Allah ser genuína, você tem uma vida muito organizada,
porque Allah subhanahu wa ta'ala estará contigo em todas as circunstâncias. Ora vejamos que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu dizendo: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quem temer ou quem teme Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lhe traz soluções em qualquer problema que ele tiver. No entanto, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, ele sustenta de forma que ele não sabe. Meus caros irmãos, esta será uma das lições ou um dos ganhos que nós vamos ter no mês de Ramadã. Então, se você quiser ser organizado, ser uma pessoa orientada, seja no negócio, seja na sua vida, prepara-se para receber o mês de Ramadã, e neste mês de Ramadã você sair enquanto ganhou a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, e não sair enquanto você ganhou a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, receber o mês de Ramadã significa que estamos a entrar no mês de vitória. Se na sua vida você quer alcançar vitória de qualquer natureza, prepara-se a entrar no mês de Ramadã, jejuar o mês de Ramadã somente para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, e é neste mês onde você vai ter vitória. Quer dizer, estamos a falar de fábulas, estamos a falar de coisas invisíveis? Não, estamos a falar de coisas que a história registrou. Estamos a falar de coisas que cada um de nós testemunhou, que testemunha dia a dia. Estamos a falar de coisas de quem está e vive no Ramadã, que sente o sabor e o valor do Ramadã. Ele sente que está a ganhar ou que está a ter essa vitória. O exemplo disso, meus caros irmãos, é Allah disse: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Recordem-se quando vocês tiveram a vitória na batalha de Badr, enquanto vocês eram ínfimos, eram poucos. Aqui, Allah subhanahu wa ta'ala está falando da batalha de Badr, onde os muçulmanos eram pouquíssimos, eram ínfimos, e o inimigo era um número muito elevado, mas porque estavam num mês tão grande, onde, se você levantar a mão, onde se você fazer a súplica, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te concede a vitória. Por esta razão, Allah disse: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Recordem-se quando vocês pediram socorro a Allah subhanahu wa ta'ala, numa altura em que vocês precisaram, numa altura em que vocês eram poucos. O que Allah subhanahu wa ta'ala disse? فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Imediatamente Allah subhanahu wa ta'ala vos socorreu. Imediatamente Allah subhanahu wa ta'ala colocou a sua mão em vós e vocês saíram vitoriosos. Quando é que esta vitória acontece? Acontece ou podemos ganhar estando no mês de Ramadã. Não significa, meus caros irmãos, que o temor, assim como a vitória que nós vamos ganhar agora, vamos recarregar agora no mês de Ramadã, que só vamos viver com elas no mês de Ramadã, mas sim é uma condução para a nossa vida toda. Meus caros irmãos, dentre as lições que nós devemos, no entanto, ter para recebermos o mês de Ramadã, este mês é um mês que o próprio mês se tornou importante, o próprio mês se tornou diferente de outros meses, não porque é mês de Ramadã. Repito, que este mês que nós vamos receber, nos próximos 14, 15 dias, não que esta seja fatua determinante que basta passar em 14, 15 dias começa o jejum, há, no entanto, parâmetros, há, no entanto, regras de como nós observarmos e declararmos o início do jejum. Mas dizíamos que, meus caros irmãos, este mês que nos espera, ou este mês que nós estamos à espera, ele se tornou importante porque se não fosse esta coisa que aconteceu dentro de Ramadã, este mês seria igual a outros meses. Qual é a estação que aconteceu no mês de Ramadã? É, no entanto, o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, o Corão, ser revelado no mês de Ramadã. É, no entanto, o Corão, que é um milagre de Allah subhanahu wa ta'ala, ter sido revelado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no mês de Ramadã,
e dentro de Ramadã existir Laylatul Qadr, a noite do poder. Meus caros irmãos, o Corão, uma vida orientada da mesma forma que tem a quem tiver o temor, porque Allah subhanahu wa ta'ala concede a misericórdia. Não vamos falar de quem lê. Quer dizer, você não lê o Corão, você não patrocina ou não apoia para, no entanto, a elevação do livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nós assistimos as pessoas quando vão ao Tarawih, atrapalham o imam, atrapalham, no entanto, as pessoas que estão a acompanhar o Corão. E ao invés dessas pessoas carregarem a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, eles carregam a maldição. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Quando o Corão estiver a ser lido, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, escutai atentamente. Quer dizer, imperativo. Allah está a ordenar, não está a pedir favor aqui, não está a pedir opinião, não está a consultar. Será que nós fazemos isso? Quer dizer, a gente vem para o Tarawih, a gente vem para a mesquita, atrapalhamos o imam, atrapalhamos os seguidores do imam, fazemos barulho na mesquita. Por que não ficou em casa? Porque ficar em casa para si nessa situação era melhor, porque você não ganha e não leva maldição, do que você ir à mesquita criar distúrbios. Vão dizer que não, porque eu não leio e não percebo o que o imam está a ler. O versículo de Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, quando o Corão tiver a ser lido, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, escutai atentamente. Não precisa ou não significa que você deve perceber o que está a ser lido, independentemente de você perceber ou não. É o imperativo e Allah não está a te consultar. Allah não está a pedir opinião. É você escutar atentamente. وَأَنصِتُوا, e calai. Quer dizer, é você escutar atentamente, é você se manter calado. O que é que vamos ganhar com isso? لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, quizá para que mereçais a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Será que fazemos isso? Quantos de nós já jejuou 20, 30 anos, etc, etc. A sua vida está carregada de pecados, de maldição, ao invés de estar carregada de misericórdia, porque ao invés dele facilitar, ele dificulta. Está a chegar o mês de Ramadã, onde, ao invés de nós procurarmos a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, é onde vamos tirar os melhores grifes. Quer dizer, durante outros dias não usamos a melhor roupa, durante outros dias não usamos o melhor carro, durante outros dias não comemos a melhor comida, durante os dias anteriores as mulheres não vestiram a melhor roupa, durante os dias anteriores as mulheres não cozinharam a melhor comida. Vão fazer simplesmente no Ramadã? Para o quê? Se for, no entanto, com a intenção de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, que façam. Se for que essas condições só se criaram e encontraram no meio de Ramadã, que façam. Mas não façam isso para criar alarde, para criar, no entanto, a vaidade, no entanto, para mostrar outras pessoas que não têm condições, ou ir à mesquita para mostrar a sua musculatura. Ir à mesquita, no entanto, para mostrar o teu poder. Pode fazer isso sim. Quanto aos favores de Allah subhanahu wa ta'ala, enalteça-os. Mas devemos fazer isso até um certo limite. Sobretudo, em não atrapalhar quando formos à mesquita no tempo de Tarawih. Eu enfatizo isto porque nós, imãs, sofremos bastante no tempo de Ramadã. Quando você está a dirigir, as pessoas estão a fazer barulho. Fora são buzinas, alguns saem, vão fazer reunião, encontros lá, até porque nem são encontros de din. Isto, meu caro irmão, está proibido à luz do Corão. Enquanto o Corão tiver a ser lido em qualquer circunstância, não é só no Tarawih. Razão pela qual recomenda-se, quando alguém está a fazer salat, ou alguém está a ler o Corão e outra pessoa está a fazer salat, o que é que deve fazer? Ou a pessoa lê em voz baixa, porque outras pessoas que estão ao seu redor, eles são obrigados a calar para escutar o Corão que está a ser lido. Meus caros irmãos, vamos
fazer o mês de Ramadã que nos avizinha de uma oportunidade para mudar nossas vidas. E a melhor forma, meus caros irmãos, de nós mudarmos as nossas vidas é pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala, entrarmos com saúde no mês de Ramadã e aproveitarmos melhor esse momento que Allah subhanahu wa ta'ala nos proporciona, o mês de Ramadã. Não são muitos que mereceram ou que mereceram sim entrar e chegar no mês de Ramadã. Muitos de nós estavam em vida, não estão conosco, Allah lhes levou e poderá, no entanto, pode ser melhor em circunstâncias que eles se encontram agora, que não sejamos nós aquelas pessoas que vão entrar no mês de Ramadã e carregarem a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, dentre as lições que nós estamos a trazer de como recebermos o mês de Ramadã, dizíamos que é um mês de vitória. Como é que esta vitória se possa concretizar? Quais são os meios para nós chegarmos a essa vitória? Vamos trazer esta lição. Minhas respeitadas irmãs e meus irmãos, estamos a falar da recepção do mês de Ramadã, onde trouxemos, no entanto, 3 aspectos na nossa primeira intervenção. Trouxemos o temor a Allah subhanahu wa ta'ala como um ganho que nós adquirimos dentro de Ramadã. Trouxemos também a questão de o mês de Ramadã ser um mês de vitória e, em terceiro lugar, trouxemos de forma detalhada a questão, no entanto, de valorização e a leitura do Corão. Meus caros irmãos, dentre lições que nós devemos ter para melhor receber o mês de Ramadã, está numa questão do aproveitamento do tempo enquanto nós estivermos de jejum. Repito, que não estamos a entrar em qualquer mês. Estamos a entrar um mês. Se você não cumprir na íntegra este mês, aquele que é, no entanto, o seu pilar, você não é verdadeiro crente, você não é muçulmano. E repito, se você não cumprir na íntegra, desperdiçar o seu tempo, não valorizar o mês de Ramadã, você se excluiu na lista dos muçulmanos. Por que isto? Porque o mês de Ramadã é um pilar, é o 4º pilar da nossa religião islâmica. Estão vendo o perigo, a perigosidade de nós entrarmos no mês de Ramadã, não valorizarmos o tempo, não valorizarmos o mês, estarmos metidos em fofoca, não respeitarmos a leitura do Corão, perturbarmos os outros que lêem o Corão. Estão vendo o perigo disto? Estaremos a não cumprir com um dos mandamentos, com um dos pilares da nossa religião islâmica. Logo você se exclui automaticamente, você não é muçulmano. Ou por outra, você tem um não. Você não está a cumprir na íntegra os 5 pilares. É isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. No entanto, meus caros irmãos, este mês da vitória, quando nós estivermos de jejum, devemos maximizar e aproveitar o nosso tempo em não nos meter em coisas fúteis que venham quebrar o jejum. E para manter esta vitória, meu caro irmão e minha irmã, aproveita, porque todos nós vivemos em dificuldades, todos nós vivemos em problemas. As pandemias, as doenças, as patologias nos afetam. Se não afeta a mim, afeta o meu vizinho. Se não afeta o meu vizinho, afeta outra pessoa. Levantarmos as mãos para pedir doa a Allah subhanahu wa ta'ala, doa benéfico, que venha beneficiar a mim, que venha beneficiar o Ummat, que venha beneficiar o meu vizinho, porque o melhor armamento que o crente muçulmano tem é o doa. E recordem-se que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: 3 tipos de pessoa, quando levantarem as mãos e pedirem a Allah subhanahu wa ta'ala, o doa deles é aceito e não tem barreira nenhuma. E dentre essas 3 pessoas está o jejuador, principalmente no mês de Ramadã. Se não fizer o doa, pelo menos faça o tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, etc, etc. Que meter-se em fofocas, em conversas fúteis, em atividades fúteis, que venham diminuir o peso do seu jejum, até que venha a dar a nulidade do seu jejum, e você simplesmente jejuou, passou a fome e passou a sede. Meus caros irmãos, devemos, no entanto, aproveitar o momento
de entrarmos no mês de Ramadã com saúde, jejuarmos e fazermos do nosso tempo livre um tempo de reflexão, um tempo de fazer doar, porque você está dentre as 3 pessoas mais importantes que, se levantarem a mão fazer doar, o doar deles é aceite. Meus caros irmãos, eram essas reflexões que eu trazia. Tinha o quinto elemento que não vou trazer, o tempo já não nos permite, mas prometemos, inshallah, que dentro de Ramadã, nesta ou noutros lugares, noutros territórios sagrados, iremos trazer este tema, particularmente o tema de valorização do nosso livro sagrado Corão, porque notamos na nossa sociedade uma desvalorização. Notamos na nossa sociedade as pessoas a desrespeitarem e não valorizarem o sagrado Corão. E notamos que muitas pessoas, dentro de Ramadã, ao invés de saírem enquanto ganharam a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, saem, no entanto, enquanto ganharam e levaram a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala, de alguma forma porque não sabem daquilo que fazem, de alguma forma porque estão desorientadas. Então iremos trazer essas lições, assim como outras, se Allah subhanahu wa ta'ala nos permitir. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos reserve, que nos dê e nos conceda entrarmos no mês de Ramadã e sejamos aquelas pessoas que não sejamos aquelas pessoas que Jibril alayhi salatu wa salam fez doar, amaldiçoando aquelas pessoas que entram o mês de Ramadã e não ganham misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Que sejamos aquelas pessoas que vão entrar no mês de Ramadã, colhem e ganham todas aquelas promessas que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu, merecem a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, ganham o temor a Allah subhanahu wa ta'ala e saem vitoriosas, e são pessoas que, no entanto, ganham espiritualmente, onde vão merecer recompensas no Akhirat, e ganham materialmente a partir daqui do dunya.